Olá, meus caros alunos, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de farmacologia do professor Sérgio. A aula de hoje é a número 42, veremos as reações adversas a medicamento. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? São 5 objetivos. O primeiro deles é explicar como fármacos podem causar toxicidades. Também descreveremos as manifestações de toxicidade a fármaco. O terceiro objetivo é relembrar os conceitos e os usos, parâmetros índice terapêutico e margem de segurança, além de janela terapêutica. Também discutir os mecanismos de toxicidade às drogas. E o quinto e último objetivo é discutir os tipos de toxicidades por fármaco e a epidemiologia das intoxicações por medicamento. Então começamos com a primeira pergunta. A possibilidade de um fármaco causar mais prejuízo do que benefícios depende de quais fatores? E a gente já pode entrar num conceito, é que fármacos causam benefícios, mas podem causar prejuízos, podem causar toxicidade. E essa possibilidade de causar mais prejuízo do que benefícios vai depender de quê? Vai depender da idade, e é por essa razão que idosos e crianças são públicos mais susceptíveis à intoxicação por fármaco. Obviamente depende também da genética. Então, alguns pacientes, algumas pessoas são mais reativas aos medicamentos do que outras, muitas vezes porque metabolizam os fármacos de maneira diferente ou têm a capacidade de eliminação também diferente. Também o estado de saúde do paciente. Alguns pacientes com problemas hepáticos ou renais poderão experimentar reações adversas maiores do que pessoas que não têm nenhuma comorbidade nem hepática nem renal. Também a dose. Doses maiores muitas vezes geram intoxicações maiores também. E como nós vimos na aula anterior, as interações medicamentosas também estão por trás da intoxicação por fármacos. Na hora de competir pela mesma proteína, ou inibindo ou induzindo o metabolismo de alguns fármacos, isso poderá causar efeitos em aumentar a concentração plasmática desse fármaco, o que poderá induzir uma intoxicação não espontânea. Aqui nós temos uma frase muito conhecida do Paracelso. Ele diz o seguinte: todas as coisas são veneno e nada é sem veneno. Somente a dose determina que algo não seja veneno. E é exatamente esse o conceito por trás dos fármacos. Os fármacos têm uma dose que é chamada dose efetiva, uma dose terapêutica, uma dose que vai trazer os benefícios desejados, mas a dose poderá causar prejuízos induzidos pelo próprio fármaco. Ou seja, a dose pode transformar um fármaco terapêutico em um veneno que poderá trazer prejuízos para o paciente. Então isso significa que a distância entre os efeitos terapêuticos e os efeitos tóxicos está em aumentar a dose. Doses elevadas poderá produzir efeito tóxico mesmo utilizando a mesma molécula terapêutica. Aqui alguns dados epidemiológicos encontrados da retirada do mercado de alguns medicamentos em virtude da toxicidade. Nos últimos 40 anos, mais de 130 produtos farmacêuticos foram retirados do mercado. Desses, um terço foi nos primeiros 2 anos e 50% em até 5 anos. Isso significa dizer que mesmo passando por várias etapas de testes e avaliações clínicas, os fármacos, na grande maioria das vezes, não estão preparados para serem utilizados como molécula terapêutica. E algumas reações, muitas vezes letais ou extremamente prejudiciais, poderão ser encontradas, e nesses 5 anos, muitos deles são retirados em função do aparecimento dessas reações tóxicas extremamente graves. As principais delas são reações adversas hepáticas, hematológicas, além das cardiovasculares. Mas o que é então uma reação adversa a medicamento? Definição de reação adversa a medicamento é qualquer resposta que é prejudicial, é indesejável e também é não intencional relacionado com o uso do medicamento. Mas vejam o que é que está destacado aí, relativo a doses normalmente utilizadas. Então, quando alguém faz um tratamento com medicamento e esse medicamento traz uma resposta prejudicial, indesejável e não intencional, mas utilizando as doses normalmente empregadas, isso é chamada de reação adversa a medicamento. Esse medicamento pode ser utilizado com diversos fins, pode ser um fim profilático, diagnóstico, um tratamento de doença ou para modificar alguma função fisiológica
fisiológica. Nós podemos classificar as reações adversas e para isso existem critérios e são 3 os principais critérios para classificar as reações adversas: quanto à frequência, quanto ao mecanismo e quanto à gravidade. De acordo com a frequência, as reações adversas elas podem ser muito comuns, são aquelas que se apresentam com uma frequência superior a 10%. Elas podem ser muito raras, quando a frequência é inferior a 0,01%, e pode ser também comuns, também chamadas de frequentes, quando a frequência é entre 1 e 10%. Podem ser incomuns ou infrequentes, quando a frequência está entre 0,1 e 1%, e elas podem ser consideradas raras quando a frequência é entre 0,01 e 0,1%. De acordo com o mecanismo, as reações adversas podem ser do tipo A ou podem ser do tipo B. E para caracterizar o tipo A ou o tipo B, existem diversos parâmetros. O primeiro parâmetro é resposta ao medicamento. No tipo A, normalmente a resposta é um efeito exagerado. Então, é o mesmo efeito terapêutico que se espera, só que de uma forma muito mais exagerada. Já o tipo B é uma resposta completamente diferente. É uma resposta que tem um efeito bizarro. Já com relação ao mecanismo de produção dessa reação adversa, no tipo A, geralmente ela é causada por uma superdosagem relativa, por um efeito colateral, por um efeito secundário ou até por uma tolerância do paciente. Já o tipo B, o mecanismo que produz as reações do tipo B pode ser uma hipersensibilidade ou uma reação idiosincrática. Já com relação à previsibilidade da reação, o tipo A normalmente é mais previsível, como é um efeito exagerado, já se entende qual é o efeito que vai se encontrar. Já o tipo B, com relação à previsibilidade, ela não é previsível. Com relação à dependência da dose, o tipo A, ela geralmente é dependente da dose, mas não exclusivamente, e o tipo B normalmente não é dependente da dose. Com relação à incidência, o tipo A tem uma incidência relativamente alta e o tipo B a incidência é baixa. Com relação à morbidade, o tipo A tem uma morbidade também alta e o tipo B uma morbidade baixa, mas com relação à mortalidade, o tipo B são reações muito mais mortais, muito mais frequentemente relacionadas à mortalidade do que o tipo A. E com relação ao manejo, o tipo A é manejado ajustando a dose ou substituindo o fármaco, enquanto que o tipo B normalmente há necessidade de suspensão do uso do fármaco. Já com relação à gravidade, nós podemos classificar as reações adversas como leves, também chamadas de grau 1, são normalmente passageiras, sem necessidade de nenhum tratamento especial e também não interferem nas atividades diárias normais do paciente. Já as reações moderadas ou de grau 2, elas causam inconveniências ou preocupação ao paciente, elas podem interferir nas atividades diárias, mas normalmente é melhorada com tratamentos simples, podendo requerer terapias sistêmicas ou outros tratamentos importantes. Já as reações do tipo 3 ou as reações graves, elas causam limitação marcante da atividade, alguma assistência normalmente ela é necessária, também é necessário um tratamento e muitas vezes hospitalização ou cuidados hospitalares. Já as reações do tipo 4 são aquelas ameaçadoras da vida ou fatais, elas resultam em incapacidades permanentes, em anomalias congênitas, em neoplasias ou necessita de hospitalização prolongada. Os mecanismos de toxicidade de fármacos, eles acontecem por diversos meios. Ou o fármaco ou o seu metabólito pode interagir diretamente com receptores e essa interação com os alvos farmacológicos pode ser o mecanismo responsável pela reação adversa. Além do mais, o próprio fármaco pode deflagrar respostas regulatórias. A reação adversa pode estar relacionada também com a sua própria eliminação e com excreção ou com a interação com o DNA. Então, como é que isso acontece? Então, o fármaco ou o metabólito interagindo diretamente com o receptor poderá produzir uma reação exagerada ou uma reação anômala, se for em outro tecido, em outro receptor, como nós veremos mais adiante, mas essa interação direta com o receptor é quem é responsável pela reação adversa. Além do mais, os fármacos poderão deflagrar respostas reguladoras que poderá ser produzido pelo próprio fármaco ou metabólito, mas poderá ser produzida pelo complexo proteína-fármaco ou quando o fármaco interage com pequenas moléculas, como por exemplo a glutationa, e isso vai reduzir as defesas oxidativas e, portanto, vai induzir a deflagração dessas respostas reguladoras. E que respostas reguladoras são essas? Pode ser a fibrose, pode ser a necrose, pode ser a apoptose ou pode ser o
reparo. O fármaco também poderá causar reações adversas no momento da sua excreção, ou seja, fármacos que são nefrotóxicos poderão produzir reações tóxicas no sistema urinário, renal, simplesmente no momento em que eles são eliminados. Além do mais, os fármacos poderão interagir com o DNA, causando alterações no DNA que, se não sofrerem reparo, esse DNA poderá sofrer uma mutagênese, resultando possivelmente em uma carcinogênese. Aqui nós estamos mostrando um esquema onde o fármaco vai interagir com o mesmo receptor, onde o mesmo fármaco poderá interagir de diversas maneiras. O fármaco poderá ser encontrado no tecido pretendido, mas lá no tecido pretendido ele poderá interagir com o receptor pretendido ou com o receptor não pretendido. E o que é que irá acontecer se o fármaco no tecido pretendido interagir com o receptor pretendido? Vai produzir os efeitos terapêuticos esperados. Mas isso poderá produzir efeitos adversos se a dose for muito elevada ou se houver algum efeito de ativação ou inibição crônica do sistema de ativação do receptor. Então, esse fármaco, ele normalmente em doses usuais, ele produzirá efeitos terapêuticos. Efeito tóxico vai depender do aumento da dose. Mas esse mesmo fármaco, mesmo no tecido pretendido, ele poderá interagir com receptores não pretendidos. E ao interagir com receptores não pretendidos, eles irão produzir efeitos adversos. E esses efeitos adversos estão relacionados com a ativação, com a inibição do receptor incorreto. Então, ele se ligou no receptor incorreto, mesmo no tecido pretendido, e obviamente vai ativar novos circuitos metabólicos intracelulares. Nessa figura do lado direito, nós podemos ver também que o fármaco poderá interagir com receptores do tecido não pretendido. E ao interagir no tecido não pretendido, ele também terá duas possibilidades. Ele poderá interagir com o receptor pretendido, mesmo em outro tecido, e em outro tecido ele poderá interagir também com o receptor não pretendido. E ao interagir em outro tecido, ele também poderá produzir reações adversas. Então vamos entender melhor. Se o fármaco é encontrado no tecido não pretendido, mas interage com o receptor pretendido, ele poderá provocar reações adversas. Por quais motivos? O receptor é correto, mas o tecido é incorreto. Se o tecido é incorreto, ele vai produzir um efeito farmacológico também incorreto. Ou porque a dose é muito alta, ou também porque há um efeito de ativação ou inibição crônica desse receptor. Quando o fármaco interage no tecido não pretendido e também no receptor não pretendido, esse é o pior dos casos, porque nem o receptor nem o tecido são adequados para aquele fármaco. Então, o que se espera é que normalmente aconteça reação adversa em virtude da ativação ou da inibição do receptor correto. Vamos dar aqui alguns exemplos. A difenidramina. A difenidramina, ela tem uma indicação importante, que é o efeito antialérgico. O efeito antialérgico, ele é produzido por atuação no receptor da histamina. Ele é um antihistamínico, ele bloqueia a ação da histamina nos seus receptores. Então, quando a difenidramina interage, por exemplo, no tecido cardiovascular, principalmente nos vasos sanguíneos, impedindo a atuação da histamina nos vasos sanguíneos, responsável pela vasodilatação, pelo extravasamento vascular, a difenidramina de fato está interagindo com um antialérgico. Tecido pretendido, receptor do tipo H1. Obviamente, doses elevadas da difenidramina poderão produzir reações exageradas do tipo antialérgico. Entretanto, a difenidramina pode atravessar a barreira hematoencefálica, poderá interagir no sistema nervoso central, onde existem também circuitos histaminérgicos, e ao agir nos circuitos histaminérgicos, a difenidramina vai causar sonolência. Veja que a difenidramina está interagindo com o mesmo receptor, H1, só que em tecido não pretendido, tecido do sistema nervoso central, produzindo, portanto, reações diferentes. Já um outro antialérgico também, a terfenadina. Terfenadina é um antialérgico de segunda geração, é um antihistamínico de segunda geração. Ele não atravessa a barreira hematoencefálica, então não vai produzir os efeitos da sonolência que a difenidramina causava. Entretanto, a terfenadina pode interagir em receptores cardíacos que são encontrados em tecidos não pretendidos, e nos tecidos cardíacos ele também vai agir em receptores não pretendidos, que são canais de potássio. A terfenadina vai interagir nos canais de potássio, causando arritmias cardíacas. Tecido não pretendido e também receptor não pretendido, existe potencial maior de causar uma reação adversa.